para a gente ter uma ideia mais ou menos de como vai funcionar. Já deve ter lembrado aí, os meus desenhos são ótimos, né? Então vamos. Legal. Nossa, eu mando bem nos desenhos aqui, cara. Deixa eu fazer esse desenho aqui. Certeza, certeza. Ai, feio. Tá conseguindo entender os desenhos aí? Formado em Photoshop, CorelDRAW, tá? Em AutoCAD também. Beleza. Então aqui, meus cursos de especialização, cara. CE, é Photoshop. É, então. Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD. São especializados aí. Você pode ver o grau de desenho. Quero ver quem consegue fazer igual isso daí. Mas tudo bem. Então, o recurso de pivoting, Fernando, é o recurso de a gente aprofundar mais através de um host. Exatamente. Tem que saber de tudo, né? Exatamente. Então, o recurso de pivoting funciona da seguinte forma. Então, por exemplo, aí é uma típica infraestrutura de internet, né? Tipo, o atacante através sobre a internet. Então, geralmente, 100% dos casos, se a gente vai estar fazendo um teste de penetração em uma empresa, então a gente sempre barra ali no firewall ou no router, né? Então a gente não consegue, da forma como a gente está fazendo aqui, uma conexão direta ao alvo. Então eu não consigo. Você consegue ver meu cursor do mouse também, né, ô Fernando? Eu tinha desabilitado aqui, mas eu acho que habilitei de novo. Você consegue ver? Legal. Então, através da máquina aqui do atacante, eu não consigo uma conexão direta com o meu alvo, né? Como a gente está fazendo os testes, a grande maioria dos testes aqui em rede local, com a mesma faixa de IP, etc., então a gente consegue, né? Só que no mundo real aí fora, fazendo os testes, a gente sempre vai ser barrado em firewall, em roteadores, né? Então muitos dos ataques que a gente viu aqui, a gente não vai ter sucesso. Simplesmente a grande maioria dos testes que a gente viu aqui é para fins didáticos, né? Para a gente saber como funciona uma intrusão, uma pós-intrusão, etc. E no mundo real a gente poder aplicar, só que de alguma forma diferente. Legal. Aqui eu não coloquei nada ainda, nessa parte aqui do quadro branco. Vamos por aqui. Esse firewall aqui, é um firewall da empresa que a gente está testando, tá? Um roteador, etc. E a gente quer invadir pelo menos, fazer a intrusão de pelo menos uma máquina da rede interna. Quais são os vetores de ataque, os possíveis vetores de ataque que eu consigo fazer isso, Fernando? Qual o tipo de vetor de ataque eu posso estar utilizando para
para estar ganhando uma conexão de pelo menos uma máquina dentro dessa rede local. Vetores que te vem à cabeça agora. Pra gente ter uma noção. Exato, phishing. Qual mais? Ataques client-side, né, etc. Enviar um arquivo malicioso para o e-mail da pessoa, depois que a gente fez aquelas etapas de recon, né, etc., engenharia social, infectar um dispositivo USB, enviar para aquela empresa, tal, etc. Então existe N vetores de ataques aí que a gente pode praticar, né? Então nesse caso aqui, vamos explorar uma que é um ataque client-side que a gente vai utilizar um arquivo malicioso utilizando um PDF, né? Então a gente simplesmente vai gerar um PDF aqui e enviar para essa máquina interna, né? Então vamos visualizar aqui, ó. Vou compartilhar a tela do PUT para você. Tá visualizando a tela do PUT aí, né, Fernando? Conseguindo visualizar tranquilo? Legal. Então a gente vai utilizar é, um exploit que ele explora uma vulnerabilidade no Adobe Reader, em determinadas versões, né? Então, ele chama Adobe QType Sing, né? Aqui, ó, se eu não, vamos supor que eu não lembrasse. Type. Vai estar lá dentro de Windows File Format, Adobe QType Sing. Visualizar o caminho correto, porque às vezes pode ser que eu não lembro, né? Então a gente vai utilizar a segunda opção aqui, ó. Legal. Então use. Legal. Então vamos visualizar as opções. Show Options. Legal. Então o nome em si do arquivo ele já vem especificado, né? File name ali msf.pdf. Só que eu quero alterar esse arquivo. Vamos colocar file name cotação, né? Beleza? E vamos utilizar um payload, né? Para a gente conseguir ganhar a conexão reversa aí com a máquina. Set lhost. Legal. Vai fazer uma conexão na porta 444. Vamos deixar padrão mesmo. Dá um comando exploit para gerar o nosso arquivo. Então gerou o arquivo cotação lá dentro do root, né, dentro do MSF, local e cotação. Então nesse caso aqui bastaria o que? Eu enviar via e-mail, né, para o e-mail de determinados alvos, que eu sei que o cara vai clicar, vai baixar, etc. Então só que aqui no caso eu vou jogar aqui para o meu servidorzinho Apache e vou acessar lá dentro da minha rede. Então vai ficar assim, ó. Vou mover o arquivo, tá? Dar o tab aqui, então vou especificar aqui f barra var barra. Legal, movi o arquivo, então vou usar agora exploit multi-handler reverse p set. Só o comando exploit.
Então ele está escutando. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha máquina com XP, né? Vai acontecer o seguinte, ó. Vou voltar aqui para o quadro branco, visualizando novamente aí. Então eu enviei esse arquivo para minha máquina. Vou lá executar na máquina de XP. Então tá aqui, você vai visualizar aí. Vou fazer o download aqui. 2.68.1.1. Payloads, vou fazer o download para minha área de trabalho, certo? Legal, fiz e vou executar o arquivo cotação. Executei. Legal. Já está abrindo ali o arquivo. Você pode fazer o seguinte, não, ele vem já instalado no Backtrack, tá? Mas aí você precisa inicializar o Apache, né? Que aí você vai lá em /etc /init.d /apache2 start. Então você starta o serviço. Agora, se toda vez que você vai utilizar o Apache sempre, então você pode colocar esse serviço como padrão para ele inicializar sempre quando você ligar iniciar o backtrack, o serviço da Apache já startar também. Então dá para você fazer, já te passo os comandos aí. Tá? Então legal, ó, a gente viu aqui que eu tive a conexão lá. Então eu ganhei a conexão. Então deixa eu migrar de processo aqui antes, tá? Antes de migrar de processo, deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui para a gente estar visualizando. Ó, legal. Então eu fiz a intrusão numa máquina que tem o IP 10.10.10.10, certo? Conseguiu visualizar? Só que aqui, ó, quando o Meterpreter ele abre uma sessão, ele fala que eu consegui abrir a sessão no IP 109. Mas na verdade, o que vem a ser esse IP 109 aqui, Fernando? Sabe me dizer? Ok, tranquilo. Então tá. Então eu vou voltar lá, ó. Lembrando que a gente fez a intrusão dessa máquina aqui com o IP da classe A, né? A classe A, começando com 10. E tem aqui o IP com final 1.109. Então vamos voltar aqui para a lousa. Então eu vou escrever aqui, ó. Que foi a máquina que a gente fez a intrusão, certo? Legal, então a gente já tem a posse dessa máquina aqui. O que acontece, ó, essa máquina aqui, ó, meu atacante, MP192.68.111, certo? Então o que que vai ser, ó? Exatamente daí que eu acho que você pensou. É a máquina, é o IP que está chegando para essa máquina aqui, ó, que no caso é o firewall, ou roteador, exatamente, ele mesmo. Então precisa chegar um IP, né? E a rede interna dessa máquina, desse local aqui, ó, a partir, vamos colocar aqui, ó, a partir tudo daqui para dentro. Então aqui tudo aqui dentro aqui desse vermelho tá na classe A,
Então todas as máquinas aqui ele está redirecionando, ou seja, se Firewall aqui o router tem duas placas de rede ou é um roteador, etc, tal, então está redirecionando para essa máquina, certo? Vamos apagar aqui. Então, a partir do momento que a gente clicou aqui no PDF, ele automaticamente, bom, ele checou o payload, certo? Vamos lá, tá digitando alguma coisa? Essa versão, ele afeta a versão 9.3.4, se eu não me engano. Deixa eu colocar em background aqui, eu já te falo já. Então a gente visualiza, ó, ele afeta as versões 8.2.4 e a versão 9.3.4, tá? É, como assim retroativa, Fernanda? Não entendi. Ah, não. Não é versão retroativa, não. Então tem algumas que ele não funciona, né? Eu testei somente, para falar a verdade, eu testei somente com a versão 9.3.4, tá? Que é a versão justamente que ele afeta. E tem muito dessas versões ainda espalhado por aí, 9.3.4, tá? Não é um exploit tão velho, é bem recente, tá? Então, às vezes, se você quiser baixar esse site, não sei se eu já passei, esse site aqui, ó. Esse site você encontra vários softwares em versões antigas, tá? Então é bom colocar esse software como favoritos aí que é legal, tá? Então legal. Então a partir do momento que essa máquina aqui, ó, clicou, ou seja, executou o nosso PDF, ele automaticamente ele lê o payload, né? Ele especifica, bom, eu preciso me conectar agora ao IP 192.168.1.11, que é o IP do atacante. Então ele vai checar como não está na classe dele, vou perguntar para o Firewall. Ele pergunta para o Firewall automaticamente joga para a internet. Né? Como aqui ele conhece o nosso IP, ele automaticamente ele faz o caminho inverso. Né? Ele passa pelo Firewall, passa pela internet e chega na minha máquina, ou seja, eu ganho a conexão. Então quando ele estabelece a conexão, simplesmente o interpreter ele enxerga o 109, né? Que é o firewall roteador. Só que na verdade, o firewall roteador, como ele é um cara inteligente, ele já marcou lá nos cabeçalhos de TCP da onde provém aquela primeira conexão, então ele automaticamente repassa para o IP 10.10.10. Então, através do ipconfig eu vi a máquina que eu estava, né? Então, legal. Tranquilo até aí? De boa? De boa na lagoa? Tranquilo. Então vamos voltar para lá. Agora, eu quero explorar outras máquinas da minha rede interna. Então deixa eu voltar aqui o momento. Legal. Então eu sei que eu estou na rede classe, classe A. E agora eu vou adicionar uma rota dentro do Metasploit para a gente poder é, conseguir explorar outras máquinas. Né? Então, por exemplo, se eu vim aqui, ó, Scanner, consigo fazer isso daqui também, ó. Vamos colocar R para a gente visualizar. Você acha alguma coisa aí? Bom, legal.
Ele já achou uma maquininha ali, ó, com IP 10.20, certo? Sabe que existe outra maquininha aí, 10.20. Só que eu sei se é uma máquina Linux, que é uma máquina XP ou etc. Eu não sei, né? O que que eu posso fazer, ô Fernando? Qual módulo auxiliar que eu posso estar utilizando para me descobrir? Por exemplo, vamos fazer um módulo simples. Eu quero saber quais portas estão rodando nessa máquina, simplesmente quais portas estão rodando nessa máquina, nessa IP 10.10.20. Como que eu faria numa maneira normal? Quais portas estão abertas nessa máquina? Qual módulo auxiliar eu poderia estar utilizando? Legal. Então a gente pode utilizar, primeiro a gente precisa sair do Meterpreter, né? Vamos colocar ali em background, Ctrl Z, Y, confirma. Yes. Legal. Tá em background. Voltar aqui novamente. Exato, tem um scanner. A gente tem 5 scanners dentro de PortScan, que é o SIM, isso, exatamente, scanner, mais o PortScan aí também. Depois do scanner, o diretório PortScan, aí a gente tem cinco os módulos de PortScan, que é o TCP, o SIM, o EC, o KIMAS e o FTP Bounce. Então a gente tem esses cinco módulos auxiliares, certo? Então eu quero utilizar um. Só que, se eu simplesmente especificar aqui, auxiliar, scan, PortScan, então eu dei o dois tabs, ele completa, então eu vou utilizar só o TCP, certo? Beleza. 7, rhost, quero especificar, já sei o IP da máquina, certo? Show options, para não demorar muito, para ele não escanear até as portas, até a porta 10.000. Então vamos colocar aqui desde a porta 20 até a porta 445. Legal? Então vamos dar um comando run. Vai funcionar aqui, Fernando, se der o comando run? O que você acha? Sim ou não? Legal. Mas então vamos ver. Legal, realmente, os obrigatórios estão preenchidos. Mas eu acho que não vai funcionar. Por quê? É de dentro da máquina que eu consegui acesso, exatamente, a gente precisa passar por ela. Só que eu não posso rodar ele dentro do console do Meterpreter, porque o Meterpreter não suporta eu rodar módulos auxiliares. Então eu preciso voltar, eu preciso deixar o Meterpreter em background para poder fazer essa etapa, certo? Então, só que para isso, vamos voltar lá, ó, vou voltar aqui no quadro para a gente entender. Então o que acontece? Eu tenho a minha conexão estabelecida aqui, né, com essa máquina. Então o que que eu fiz? Eu voltei em background por MSF Console, tá? E setei que eu quero escanear o host. Vamos criar aqui mais um host. Tá muito gay. Então,
Legal. Então, por que que eu falei que não iria dar certo? Então, como eu tenho já a sessão interpreter aberta com IP 10.10.10, certo? Colocando em background, eu automaticamente voltei para a seção do MSF, né, para o console do MSF. Então, eu especifiquei, no caso, o arquivo, o módulo auxiliar, setei o rhost, que é o ponto 10.10.20, só que na minha máquina ele não sabe aonde que fica esse IP, ou seja, ele não tem definido uma rota falando assim, ó, primeiro você vai ter que passar por tal lugar para chegar. Ele não sabe onde essa máquina está, né? Ele simplesmente daqui ele vai procurar na internet, né? Então o que que a gente precisa fazer? Dentro da seção do Metasploit, a gente precisa construir primeiro uma rota falando para ele que ao, ao eu setar o rhosts, ele deve passar primeiramente através da primeira seção, no caso o interpreter, né? Opa, perdão, não vi se você estava aí, Fernando. Fernando, tá online? Onde eu parei aí, Fernando? Que eu nem prestei atenção de. Ah, legal. Eu nem prestei atenção, cara. Nem tava vendo aí onde você tinha parado. Onde eu parei na explicação? Tava olhando pra lousa aqui. Então nem reparei se tinha caído aí, cara. Ah, legal. Entendi. Então, beleza. Então, adicionei a no novo host aqui, né? Que a gente conseguiu. Então, é o seguinte. No IP 10.10.10, eu tenho a minha sessão interpreter estabelecida, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu coloquei ela em background e voltei para o console do MSF. Então, lá eu setei o módulo auxiliar, que no caso é o scan, o port scan TCP. Setei o rhost 10.10.20 e dei o comando run. Só que ele não vai achar por quê? Porque eu não adicionei uma rota, eu não especifiquei para o MSF falando o seguinte: agora você vai fazer um scan nessa rede utilizando essa seção do interpreter que já é estabelecida, passando-se por ela. Ou seja, então quando eu rodar o comando, ele vai fazer essa volta aqui, ó. Ele vai passar pelo IP 10.10 e vai vir diretamente para o 20. Ou seja, ele não vai fazer essa conexão direta, né? Vai ficar mais ou menos assim. Em vez de ela fazer. Opa, tá aqui. Então, em vez de ele fazer essa conexão direta, passar aqui, ele não faz. Ele sim. Caiu novamente. Voltou, Fernando? Opa. Então, eu tinha falado aí. Fiz esse último traço vermelho aqui foi que eu fiz, né? Exatamente. Então, quando eu especifico lá que a gente vai utilizar já a seção do interpreter para fazer esse, 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 esse pivoting, né? Então eu não faço essa conexão direta. Então eu faço, na verdade, eu passo pelo IP.10 e faço o scan na outra máquina, né? Então eu faço esse trajeto aí. Legal. Então a gente já tem. Então beleza. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar essa rota no Metasploit.
certo? Então já tem a sessão aberta. Quais são as sessões? Qual que é a identificação dessa sessão, ô Fernando? Exato. Então será que eu já tenho alguma rota aqui? Não tenho, não me mostrou nada. Então eu preciso adicionar. Route, vamos adicionar uma nova rota. Utilizei a opção "-h" para a gente ver. Então eu tenho a opção de adicionar, remover, puxar, limpar e mostrar na tela, né? Então, e também colocar subnet, netmask e a identificação dessa rede. Só que, para a gente fazer isso, ó, deixa eu voltar lá, a gente tem um script presente no interpreter que a gente vê um get, opa, local subnets, tá? Então, com esse script, eu vejo que a subnet local dessa máquina é essa 10.0.0 com máscara 255.0.0.0, né? Então, legal. Vamos colocar em background novamente, Ctrl Z, Y. Legal. Então, agora eu vou adicionar, né? Lembrando que eu não tenho rota nenhuma. Route add. Vou adicionar ali 10.0.0.0 espaço 255.0.0.0 e a identificação da seção, que no caso é a 1. Legal. Rota adicionada. Se eu der um route print novamente, eu já me lista a, a nova rota que a gente adicionou. Certo? Tranquilo. Agora, ó, lembra que a gente tinha rodado o scan TCP, ó? Só para a gente visualizar aqui, ó. Pode ver que ele não funcionou. Visualizou aqui, ó. Ele tentou escanear, só que não achou nada. Certo? Então a gente não tinha adicionado a rota ainda. Então, como a gente adicionou aqui, agora se eu der o comando room, novamente, eu já tenho especificado as opções. A gente já tinha especificado, né? Todas as opções certas. Então, vou dar o comando run. Ver o que vai acontecer. Bom, já achou. Porta 80 aberta. Ou seja, sinal está dando certo. 135, 139. Provavelmente vai achar mais duas. 443 e 445. Vamos ver. Esperar mais um pouquinho. Só para questão de curiosidade, Fernando, esse mesmo comando route que a gente utiliza dentro do MSF, ele é diferente do comando route existente no Linux. Tá? Então essa rota que a gente criou dentro do Metasploit não influencia na rota existente já do Linux, tá? Então se eu sair do console aqui e digitar route, você pode fazer o teste aí route, não vou ter adicionado essa rota 10.10, 10.0.0.0, tá? Então são diferentes. Então, legal. Então a gente encontrou aí, ó, a gente visualizou que a gente está com a porta 80 aberta, possível porta 80 até a 443, então possivelmente a gente tá rodando um servidor web nessa máquina interna aí, né? E a gente tem a porta 445 aberta, que a gente pode tentar explorar lá o famoso e lendário exploit MS08067, certo? Legal. Então a gente pode utilizar ainda mais um outro script, scanner, smb version, né? Set rhost options. Vamos dar uma visualizada. Set threads, vamos colocar aqui 20 para ir mais rápido. Run. Vamos visualizar. Legal, ó. Então ela está rodando uma máquina Windows XP com Service Pack 2, né, na linguagem português brasileiro,
O nome da máquina é Windows XP VUM 03. Ela está no domínio Windows XP VUM 03. Certo? Então eu sei praticamente que é para o nosso exploit MS08067 funcionar. Certo? Então, vamos fazer o exploit funcionar agora? Será que vai funcionar? Atualizar. Como que eu faço mesmo se eu quiser migrar de um processo automaticamente, Fernando? Falamos na aula passada, alguma coisa sobre isso nas aulas passadas. Lembra o comando? Assim que ele estabelecer a conexão, ele migrar para um processo mais estável, por exemplo, o Explorer. Mas eu quero simplesmente que ele migre automaticamente. Lembra do script que tem essa funcionalidade? Exato, migrate. Só que com qual opção que eu... Ó, a gente precisa aqui, ó. Set. Preciso especificar um cara aqui. E depois o migrate. Migrate "-f". Só que aqui no meio, ó. Aqui eu preciso especificar um cara. Qual que é o nome desse carinha responsável? Para ficar mais fácil ainda, ó. Show Advanced. Qual que é o cara aí? Ele tá listado nessa tela aí. Qual que é o name dele, o nome? Show Advanced, né? A gente consegue dar exatamente set auto run script migrate "-f". Legal. E aí, se eu der o comando exploit, vai funcionar? Sim ou não? O que você acha, Fernando? Legal. 99,9% que é para funcionar. A não ser que Deus não queira. O contrário, é para funcionar. Então a gente conseguiu, ó, tá injetando as DLLs, então a gente conseguiu e automaticamente migrou de processo, certo? Então, se eu der lá um migrate para processo, migrou de processo, então IP então já estou na máquina com IP 10.10.20, certo? Entendeu? Claro, passo sim. Set auto run script migrate "-f". Legal. Tranquilo, né, Fernando? Não tem muito segredo, vamos dizer assim. É meio chatinho até a gente conseguir entender, né? Mas depois é tranquilo. Duas sessões abertas. Ele já tem um por default. Ele pode visualizar aqui, ó, que ele faz o processo em cima do Notepad XZ. Só que é um processo meio que fictício, né? Ele cria só internamente esse processo para você não ter que ficar, não precisar especificar, por exemplo, um Explorer, um outro processo, etc. Então, só com o "-f ele automaticamente migra para um processo. Tá? Então, migrando depois, sim, apareceria.
Ele aparece no Notepad. Se a gente ir lá na máquina com Windows XP e você abrir o gerenciador de tarefa, ele vai aparecer sim. Ele vai estar lá rodando como Notepad XZ. Mas aí é aquele esquema. Ganhou o processo, migrou. Então por que é bom esse auto-run script? Geralmente quando a gente utiliza arquivos que o aplicativo ele quebra, né? Ele acontece um crash. Então é legal você migrar automaticamente. Migrou para o Notepad, o cara fechou o PDF, por exemplo. Beleza, ainda você vai ter o tempo depois de migrar para um Explorer. Então é por isso que existe o Migrate-F. Ele cria um processo, depois você migra depois novamente, aí tranquilo. Então legal. Tranquilo, Fernando, tá aí? Legal. Lembra quando a gente fez o scan utilizando o TCP? Apareceu que a gente estava utilizando a porta 80 e a porta 443, que possivelmente é um servidor web? Legal. E como que eu faço na minha máquina? Agora eu vou parar esse compartilhamento aqui, ó, para a gente visualizar. Então, deixa eu só marcar aqui também novamente, ó, para a gente entender o recurso que a gente fez. Então você está visualizando aí a tela do quadro aí, certo? Então aqui no 10.10.10.20, 10.10.10.20, a gente possivelmente tem um servidor web rodando. Então eu quero acessar através do browser da minha máquina atacante esse cara aqui. Como que eu faço? Se eu vim aqui, ó, deixa eu tela. Tá vendo a minha tela do backtrack aí, certo? Vamos ver certinho. Legal. Então vou abrir aqui o Firefox.